Complicado, né? Brabo. Vamos cara. tocando aqui, ó. Bastidor sobre Renato Portaluppi. Cara. Vai, passarinho. Mais Vamos uma lá. vez uma novela mexicana. Whatever, whatever. Eu vou mas ela não é mexicana, ela Shakira é colombiana. É colombiana. Errou, né, meu? Cara, assim, Aliás, tô vendo uma série chamada Modern Family, tá? Que tem uma personagem colombiana. Fica a dica pros amigos, bem divertido. Opa, gostei. Vamos assistir. É Netflix? Netflix. Cara, olha só, sexta passada a gente trouxe uma notícia do mais opinião que notícia do Gabardo, que ele falou que lá no Flamengo tem gente grande que admira muito o técnico Renato Portaluppi, ainda admira muito o Renato, mesmo depois do 5-0, porque, meu, o 5-0 lá no Rio fez com que o Renato, digamos assim, virasse motivo de piada pros flamenguistas, pra torcida flamenguista, né? Tanto que muitos torcedores até hoje não querem, torcedores do Flamengo, não querem o Renato Portaluppi comandando lá o clube carioca. Aí o que acontece, gurizada? Na sexta a gente trouxe pra vocês aqui essa opinião do Gabardo de que se o Flamengo continuasse numa decrescente no Campeonato Brasileiro, o Flamengo poderia pensar com uma boa cabeça no Renato Portaluppi, no nome do técnico Renato Portaluppi para assumir a equipe carioca a partir de 2021, tá? A partir da temporada, né? Fevereiro de 2021, após Copa do Brasil. O que aconteceu no domingo, ontem? 2 pro Ceará, 0 pro Flamengo. Derrota... Os deuses do futebol são implacáveis. Velho. Crise na Gávea. Hoje, inclusive, lá 2 reuniões. Uma no início da tarde na Gávea entre a diretoria do Flamengo. Outra no final desta tarde também. Mas até aqui não houve, tá, gurizada? Não houve a demissão do técnico Rogério Ceni. Até aqui, 8h53 da noite, tá? Eu até andei dando uma zapeada aí no Twitter pra ver os portais cariocas. O que acontece, gurizada? E essa é uma grande preocupação de quem quer a permanência do técnico Renato Portaluppi no Grêmio. Muitos vão se perguntar, tá, e agora? Caindo o Ceni, o Flamengo pode vir de novo no Renato? Tem informação que sim, que pode sim, que o Renato ainda conta com prestígio, principalmente dentro de alguns setores lá do rubro-negro carioca, dos dirigentes do rubro-negro carioca, que poderiam sim ver o Renato com bons olhos. Agora, gurizada, tem uma outra situação e aí é o que, na minha opinião, me tranquilizaria eu como um cara que quer o Renato no Grêmio até o fim da gestão do Romildo. E aí a gente tava vendo junto aqui, eu e o Rada, o vídeo do Diogo Rossi, jornalista. Grande abraço ao Diogo Rossi. Grande abraço ao Outra Diogo referência Rossi. Que nós temos, né? O Diogo Rossi fazendo um belo trabalho no YouTube. É verdade. Tem o canal dele aí, o Diogo Rossi. Gurizada, o Diogo Rossi, ele conversou com algumas pessoas ligadas ao Grêmio, perguntando sobre essa situação do Renato e em caso da demissão do Rogério Ceni, se o Grêmio se preocuparia ou se o Grêmio já estaria recebendo contatos do Flamengo a respeito do técnico Renato Portaluppi. O que foi dito de pessoas ligadas ao Renato do Grêmio, dentro do Grêmio, ao Diogo Rossi foi o seguinte: não preocupa, e que o Renato já teve mais vontade há algum tempo atrás. O Renato continua gostando do Rio de Janeiro, é a casa dele, beleza, tudo certo. Mas aquela coisa do Renato de treinar o Flamengo, sonho, não sei o que, isso aí já teria passado. Por quê? Porque hoje o Renato, ele vê um ambiente dentro do Grêmio muito propício para o trabalho, ele se sente bem, ele já obviamente, se sente há 4 anos dentro do Grêmio, né, velho? Acomodado e adaptado completamente ao ambiente do Grêmio. Renato, pra não dizer que manda no Grêmio, é muito próximo disso. Todo mundo conhece o Renato, todo mundo dá o aval pro Renato fazer muitas coisas dentro do Grêmio e talvez coisas que ele não poderia fazer em outro clube do Brasil, não só o Flamengo. Então, gurizada, essa é a informação de momento, tá? Sobre o Renato, esse bastidor aí. Primeiro, o Flamengo ainda não demitiu o Ceni.
Se demitir o Ceni, pode sim. Ué, mas o Ceni tava abraçado com o Gabigol, tava dando aula de Arrascaeta. Seguinte, os deuses do futebol não vão deixar a entregada de 2006 passar em branco. Velho, é isso aí. Esse Ceni aí, eu tenho pavor do Ceni, pavor. Ai, cara, mas... Rogério Ceni é chato como diria o poeta. Pra Carvalho. Como diria o Milton Leite, né? Mas, cara, é isso, tá? 3 situações pra gente resumir essa situação do Renato. Flamengo ainda não demitiu o Ceni, tá? Se demitir, e se, é uma condicional, se demitir, pode sim vir atrás do Renato, mas, e aí é uma terceira informação, um terceiro bastidor, numa contrapartida que o Renato está muito bem adaptado ao Grêmio, não tem tanto mais aquele velho sonho de treinar o Flamengo, apesar de gostar do Rio, e ver com bons olhos uma renovação pro próximo ano com o Grêmio. Que momento, hein, Mário Godoy? E outra, hein? Tá na tela? E outra? Tá, pai. Deus o livre. Tá aí, ó. E outra, hein, Mário? Essa aí cara, a gente fica bem juntos, né? Isso aí, exatamente. Não parece foto de amigos, né? Parece até uma foto de casal. Mas só sobre um adendo a Renato Portaluppi, né? Pô, o Renato não quer abrir mão do conforto pessoal de trabalhar no Grêmio. Convenhamos, vai pro Rio, a cidade que ele ama, a cidade que ele tem casa, a cidade que mora a família dele. Beleza. Mas perde 3 jogos no Flamengo pra ver se ele vai ter a liberdade de ir pra praia. Cara, mas é isso que a gente fala aqui. Se a filha dele vai ter a liberdade de sair pra rua como a Carol gosta de fazer. Se a família dele vai ter a paz que vai ter no Rio de Janeiro, que tem no Rio de Janeiro. É que é o seguinte, Rio de Janeiro é ótimo pro Renato morar e ter o lazer dele, pra trabalhar. Não tem nenhum clube no Brasil e no mundo que vai dar o cenário e o respaldo que o Grêmio dá pro Renato. E o Renato tem que valorizar isso sempre. Sempre. Porque a gente assim, a gente tem que valorizar o Renato. A gente tem que valorizar o Renato. Concordo, só que o Renato tem que valorizar o Grêmio. Me diz quantas turbulências o Grêmio já passou e o Romildo abraçou o Renato. Mas inúmeras. O Romildo chegou aí pra casa do Rio de Janeiro do Renato pra fechar contrato com o Renato. Vê se precisava disso. Não precisa. Mas isso mostra o carinho e o respaldo que o presidente dá ao treinador. O Renato, ele sabe do conforto que é trabalhar no Grêmio, o conforto pessoal e profissional pra ele. Ele tem uma solidez no trabalho, ele tem o seu trabalho, ninguém mexe no trabalho dele. Isso é muito positivo pra ele. E ele tem que começar a valorizar o Grêmio. Não pode também ser, um dia eu vou trabalhar no Flamengo, um dia eu vou trabalhar no Flamengo. Tá, beleza. Mas no momento pensa no Grêmio, porque é o Grêmio que tá te valorizando. Assim como o Grêmio valoriza o Renato tem que valorizar o Grêmio, né? Então acho que essa relação Romildo e Renato vai acabar em mais um ano. Eu acho que enquanto o Romildo estiver na frente do Grêmio, o Renato vai ser treinador do Grêmio. Se Deus quiser, essa temporada acaba com o título da Copa do Brasil, selando o hexacampeonato da Copa do Brasil pro Grêmio. Segundo joga título pro universo. Do Renato como treinador do Grêmio na Copa do Brasil. Se Deus quiser, vai ser assim. E vamos caminhar para uma próxima temporada de avaliação, de não repetir os mesmos erros que a gente está repetindo nessas últimas temporadas. Valorizar mais o brasileiro, ser mais incisivo, ser mais raçudo, ser mais intenso nos momentos decisivos da Libertadores e esquecer o folclore do futebol mais bonito do Brasil, X ou Y. O Renato, o que eu parabenizo o Renato na última coletiva que ele falou da preparação física dos jovens do Grêmio, que ele falou também do empresário do PP, eu gosto quando o Renato é verdadeiro. Quando o Renato é verdadeiro, ele fala o que o torcedor pensa, porque o Renato, mais do que ninguém, sabe o que o Grêmio representa no futebol brasileiro e no Mundial. A gente fala muito sobre isso, cara, e, pô, aquele meu vídeo que eu fiz acho que foi depois do Sport, em setembro, falando, né, perguntando sobre o ciclo do Renato, aquela coisa toda, tem que botar na balança, eu bato nessa tecla, tem que botar na balança se é muito positivo ou muito negativo pra se ter uma renovação. E o presidente Romildo já falou várias vezes, que a permanência do Renato, ela depende muito mais da vontade do Renato do que da vontade do presidente Romildo. Ele já disse isso. Ou seja, o Renato querendo ficar, ele vai ficar. E aí, vai ao encontro do que eu já falei várias vezes aqui, e tu também trouxe agora, fez esse comentário. Que é o quê? Que é um Renato que aqui tem... Ele, por mais que tenha na rede social as hashtags que a galera levantou, de algumas pessoas influentes não quererem ele mais no Grêmio, pra ele trabalhar aqui é tranquilo, cara. Claro, velho. O Renato não aguenta 6 meses
no Vasco, no Botafogo, no Flamengo, principalmente no Flamengo. Tô pegando os times do Rio, tá? Tampouco no Corinthians, São Paulo. Não fica. Não fica. O início de temporada do Flamengo desse ano, do ano passado, de 2019, com o Abel, que não tava bem e só foi mudar da metade do ano pro fim, o Renato tinha caído, talvez tinha caído, cara. E esse ano, numa derrota pro Racing, como foi lá com o Rogério Ceni, ali era um abraço pro Renato. Sim. Não ia aguentar, cara. Não. E outra, não ia ter futebol ali na beira da praia, Mario. Não ia ter o shopping dele, a Carol não ia ficar dando bandinha lá nas praias, lá onde ela vai. Porque, cara, a torcida do Flamengo não tem o amor Mario, quase que incondicional que nós, como torcedores, por mais ranço e raiva que a gente tenha em determinados momentos do Renato, das coisas que ele faz no nosso entendimento errada, cara, a gente ama o Renato. Eu tenho o Renato no meu... Porra. Eu tenho o Renato tatuado na minha pele. A gente ama ele. E aqui é diferente, porque tu vai estar indignado com o Renato e vocês que estão nos assistindo podem estar indignados com o Renato. Mas se ele fosse um cara que desse volta aqui em Porto Alegre e tu encontrasse ele no shopping, tu não ia lembrar das críticas que tu faz na internet quando tu visse ele. Tu ia querer tirar uma foto. Ia tirar uma foto porque tu ia ver o Renato... Cara, tu ia tremer, porque tem muita gente que nunca viu o Renato de perto. Entendeu? E tremei. Lá no Rio, a primeira vez que eu vi o Renato de perto, sabe onde é que foi? De perto, assim, de estar ali, foi lá no 1x0 contra o River, lá no Monumental de Nunes. Na hora que a gente tava indo embora, tu tava junto. Lembra que a gente tava parado ali, você tava indo pro ônibus, eu vi ele mas na verdade, no Monumental de Nunes, eu desci com a gurizada direto pro bus. Ah, não, então tá. Então eu cometi, era o Tomé que tava do meu lado, não era tu. Eu vi o Renato assim e falei, caralho, o Renato, velho, eu nunca vi ele de perto. Eu não tinha visto ele de perto. Imagina. Mas, Mário, eu tenho mais... História do Radaeli. Eu e o Renato. Grêmio campeão gaúcho... Grêmio 18. Campeão gaúcho, né? 2019. 19. Dos pênaltis lá, Paulo Vitor. O Paulo Vitor pegou pênalti do quem? Do Cuesta, do Nico Lopes. Coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa.